Bom dia, paz e alegria. Muito obrigada a todos pela presença e que o Espírito Santo me ilumine, que ele continue a obra, né? Não deixe a obra inacabada. A Ama hoje estava falando que ela vem muitas ideias, o Espírito Santo sopra tanta coisa, né? Quando a gente é escalado para fazer uma pregação. E aí acontece também comigo. São tantas coisas, que a gente tem graças a Deus, que nessa comunidade nós temos uma formação muito rica. Nós temos muitos livros, muitos documentos da igreja, nós temos muito acesso e aí nós temos muita informação. Então, o tema é um tema que está dentro, né, do dirigido aqui, que nós estamos trabalhando esse ano, da restauração das famílias. E aí eu fiquei assim, buscando várias palavras, livros, e aí eu ficava assim, olha só, a imagem que me vinha na cabeça era do Ezequiel 37, que fala daquela ossada, que tantos aqueles ossos ressequidos. E eu, gente, o que é isso? Aí fiquei fazendo oração para entender. Fui lá em Ezequiel para entender, porque essa imagem vinha na minha cabeça. Mas aí, tudo bem. Peguei, falei, vou partir, porque assim, olha, eu escrevi a palavra reconstrução, que hoje o tema é reconstrução dos vínculos familiares, né? Dos vínculos afetivos. Então, a palavra reconstrução, ela é muito desafiadora. E olha por quê. É uma oportunidade de construir novamente aquilo que foi destruído, danificado, desorganizado. Então, nessa manhã, todos nós somos convidados pelo maior construtor que existe para iniciar essa obra. E essa virtude de hoje, que é a virtude, nós já falamos de algumas outras, a de hoje é da paciência, né? E a paciência é necessária nas provações, né, meus amigos? Que muitos aqui eu sei das provações que estão vivendo, que estão passando, né? Tribulações e confiança no tempo de Deus. É necessária essa paciência. Que o Espírito Santo mostre-nos o que não estamos enxergando, discernindo, abre nossos olhos, nossos ouvidos, creia, confie e abandone. Então, dentro dessas definições de reconstrução, de paciência, e o interessante é que a palavra do dia, ela sempre é para que a gente possa dizer, não, qual que é a palavra de hoje? E a palavra de hoje, ela é da humildade, né? Na primeira leitura, caríssimos, a carta de São Pedro, primeira carta de Pedro, caríssimo, revestivos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Para ter paciência, a gente precisa ser muito humilde. Olha que Deus volta aqui na virtude da humildade. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E eu sublinhei, resistir-lhe firmes na fé. E diante de tanta coisa linda, maravilhosa, que
foi caindo na minha cabeça. Sabe qual é a imagem que me vem, gente? Cada coisa que nós vamos aprendendo, a gente vai colocando num instante. E aí, quando alguém fala assim, ó, você vai transmitir o seu conhecimento que o Espírito Santo está pedindo, aí parece que você vai lá na estante e a estante cai em cima de você, de tantas as informações, né? Então, esse negócio de reconstruir não é para voltar ao que era, mas tornar-se quem se precisa ser. Tornar o que precisa ser. E aí me vieram várias inspirações. E eu fui desenvolvendo várias inspirações. A primeira, eu quero colocar para vocês, que é uma música. E essa música, ela me acompanha, sabe? Me acompanha porque depois vocês vão entender, porque Deus quer que eu fale do que eu vivi, do que eu reconstruí, do testemunho meu que eu vivi. Sofrido, dolorido, mas que eu preciso confessar para vocês, contar para vocês. Então, o Padre Zezinho, que eu vou colocar, todo mundo sabe a música, que é a música Oração pela Família. Então, o Padre Zezinho, ele está com 84 anos. Ele é escritor, muitos e muitos livros, mais de 8.000 músicas, é cantor, e ele é mineiro, de Machado, o Padre Zezinho. Então, ele é filho de violeiro e a vida toda gostou de cantar, estudou música no seminário, foi para os Estados Unidos, ele é muito instruído, sabe? Então, essa música faz parte da minha memória, e eu creio que também é da de vocês. Aí, ela está com a letra ali, e a caixinha está aqui, hoje nós estamos assim, no improviso, mas está tudo funcionando, estamos até muito chique, olha o tamanho da caixa de som. Que está dando essa potência toda aí. Então vamos escutar essa música. Acompanhar a letra também. Tá ligada, né? Que uma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para hoje de corpo e de mente. E que nada no mundo separe. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. E ninguém interfira no mar. E ninguém nos obriga a viver-se no horizonte. Eles vivam no ontem, no hoje, são depois. A família começa e termina sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros braços do pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor. Cura, Jesus. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.
E ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam o sentido da vida. Que a família celebre a partilha, o abraço e o pão. Que pai e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor em que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja livre esperança de um céu a Deus em depois. Que a família comece feliz, sabendo demais. E que o homem carregue os ombros a graça do Pai. Que a mulher seja um céu de ternura, cheio e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Inspiração do Padre Zezinho. Eu tenho várias inspirações que eu vou abrindo aqui para vocês. Tem uma aqui, o Papa Bento XVI, aqui era Papa ainda, ele esteve no Brasil, na conferência lá geral do Episcopado Latino-Americano, e ele falou sobre a família. Só separei, são muitas páginas, eu separei assim. No seio de uma família, a pessoa descobre os motivos e o caminho para pertencer à família de Deus. Dela recebemos a vida, que é a primeira experiência do amor e da fé. O grande tesouro da educação dos filhos na fé consiste na experiência de uma vida familiar que recebe a fé, a conserva, a celebra, a transmite e dá testemunho. Os pais devem tomar nova consciência de sua alegre e irrenunciável responsabilidade na formação integral dos filhos. Deus ama nossas famílias, apesar de tantas feridas e divisões. A presença invocada de Cristo através da oração em família nos ajuda a superar os problemas, a curar as feridas e abre caminho de esperança. Muitos vazios de lar podem ser atenuados através de serviços prestados pela comunidade eclesial, família de famílias. Aí, por que eu estou falando tanto de família? Porque, assim, quando veio esse tema de reconstrução de vínculos familiares, eu fui logo na minha história. Gente, desculpa, mas assim, eu nunca falei isso nem no meu grupo de amigos. Mas eu preciso falar com vocês. Sabe por quê? Essa comunidade, ela faz tão parte da minha vida, e vocês que são convidados também, que qualquer dor eu coloco no grupo. Aí eles vão, colocam lá na celebração da missa e milagres acontecem. Então, eu queria estar contando para vocês, eu separei uma oração que ela faz
parte da minha vida, das mudanças na minha vida. Eu ia até rezá-la primeiro, mas eu resolvi deixar ela para depois. Eu trouxe uma cópia para vocês e que vocês vão guardar com muito carinho depois de contar essa reconstrução dos vínculos que eu vivi. Eu sou a segunda filha de uma família de 7 filhos. Eu ainda tenho pai e mãe vivos. Graças a Deus. Mas na minha família, quando eu era muito criança ainda, aconteceu alguma coisa na minha família e que virou segredo de família. Não sei se na família de vocês tem isso. Acredito que não. Mas eu, vivendo isso, eu percebi que segredo é uma verdade escondida. E quando você esconde a verdade, a sua vida vive uma mentira. Né? Você começa a ver uma mentira. O pai que trai, a mãe fala que vai trabalhar e não foi, fala que o dinheiro não deu, mas deu. Sabe essas coisas? É mentira em cima de mentira. Então, desde pequena, havia na minha família um segredo. As 7 chaves que alguns lá, os filhos não sabiam. E esse segredo criou uma família na mentira. Machucou uma irmã, machucou a outra, machucou o outro. Hoje eles deveriam estar todos na terapia, mas eu escolhi estar na igreja. Eu escolhi Deus. Porque eu não ia aguentar viver na mentira. Eu sempre fui uma pessoa da verdade. Então, às vezes, a Márcia falou um negócio, a minha verdade, ela sai assim tão... Minha verdade machuca. Minha verdade é dura. Aí você vai lá na minha história, você vê por que a minha verdade é dura. Eu faço isso com meus irmãos, eu faço isso com minha mãe, eu faço isso com meu pai. Eu falo a verdade, mas ela é dura. Então, essa mentira que permeou a minha família judiou muito de nós, de todos nós. E eu fiz opção por essa caminhada de fé para reconstruir. Reconstruir. Gente, foi a salvação. Eu sou a salvação da minha família. Não estou falando isso que é para me gabar, não. É pela minha história de vida. Deus foi colocando as pessoas, sabe? Deus colocou amar na minha vida. Aí vinham ser 10 minutos, vai nada. Ama se colocou na minha vida. Você acredita que ela me encontrava e ela chamava, você tem que ir para a comunidade. Você tem que ir para a comunidade. E eu demorei muito, mas aqui eu cheguei e aqui eu não saí. E assim, de tudo que eu vivi lá, você sabe quanto tempo que durou o segredo? 40 anos. 40 anos. E quando foi revelado, arrancou as cascas da ferida, feriu, sangrou, machucou, deu depressão, deu tudo que vocês imaginar. Mas de joelho no chão, aqui, para esse povo que segura minhas barras, eu fui reconstruindo todos esses laços familiares. E para completar, em 2007, 2000 e pouco, ó, você vê, tem pouco tempo isso, viu? A AMA, ela teve a inspiração de uma oração da família, essa que eu trouxe para vocês. E aí, nessa oração da família, não tinha sido aprovada pelo bispo, nada. Nós estávamos rezando. A AMA falava, reza essa oração todo dia. E a partir do momento que eu comecei a fazer essa oração, gente, milagres foram acontecendo. Milagres foram acontecendo. E assim, eu sabia que era Deus,
Porque o jeitinho de fazer, a forma de fazer, mexe aqui longe primeiro, vai chegando mais perto, era uma forma, assim, que só ele poderia fazer. Só ele poderia reconstruir a minha família. Só ele poderia reconstruir. E ele está fazendo esse trabalho maravilhoso. Hoje todos percebem essa ação de Deus. Hoje todos valorizam esse Deus na nossa casa, esse Deus na nossa vida. E essa oração que eu vou dar para vocês e nós vamos rezar, gente, faça essa oração todos os dias na sua casa. Essa oração, sabe aquela faxina que purifica, que limpa, que tira debaixo dos tapetes, que sacode os livros, que troca as roupas da cama, que sabe aquela faxina que limpa você, que limpa seu coração, que limpa, que dá os seus discernimentos. Essa oração fez tudo isso comigo. E eu tenho certeza que vai fazer com você. E não é só comigo não, viu, gente? Nós temos muitos testemunhos de pessoas aqui da comunidade que fazem essa oração e que são tocados e vê a ação de Deus reconstruindo aquilo que precisa ser reconstruído. Olha só, cadê a minha oração? Cadê o meu pacotinho? Ah, tá aqui. Eu vou dar aqui, ó, graça. O povo de cá, você dá para o povo de cá, distribuindo aí. E aí nós vamos fazer essa oração. Eu tinha mais coisas para falar, mas as meninas acabaram tomando meu tempo. Mas não tem problema do tempo. O que eu preciso falar, eu já falei e agora eu quero fazer com vocês essa oração. Gente, vocês vão guardar isso assim como uma preciosidade. Eu pedi para as meninas lá até as nossas meninas secretárias, fazer bonitinho, mas elas capricharam. Olha que lindo que ficou. E vocês estão vendo que tem uma árvore genealógica? Aí, no fundo, no pano de fundo, tem uma árvorezinha genealógica aí. Coisa mais linda do mundo. Tudo tem significado, gente. Que coisa mais linda. Olha só. Todo mundo recebeu? Ai, que bom. Deu para todo mundo? Aqui, ó, mas tem umas meninas ali que não, ó. Você está tomando dos outros? Não deu, né? Olha só que, graças a Deus que não deu. Sabe por quê? Eu falei assim, tem quantas, gente, inscritos? Tem 40. Ah, eu vou fazer 60. E não deu. Não, essa aqui é um rascunho que o rapaz fez. A sua é colorida. O casal entrega uma. Então, vamos lá então, gente. Oração diária da nossa família. Você pode ficar sentado. Sabe por quê? Que sentado vocês vão absorver, sabe? Com maior intensidade, creio eu. Porque você fica em pé, você fica cansado e fica distraído. Fica sentado. Senhor, vamos, vossos ouvidos estejam abertos às orações e aos ensinamentos que se fizerem nesta casa de oração e evangelização. Purificai a nossa casa, Senhor, de toda vã atividade, de todo vão relacionamento, de toda vã preocupação, de toda vã presença. Enchei a nossa casa com a vossa glória, Senhor, para que ela seja a vossa morada preferida. Espírito Santo, conduzir nossos corações em tudo que temos que ser, viver e fazer, para a honra e glória da Trindade una e santa, para a salvação e santificação de todos nós, de toda a igreja e do mundo inteiro. Cristo ontem e hoje,
princípio e fim, alfa e ômega, a ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Por suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Aí tem as jaculatórias atrás. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, São José e Santa Teresinha, São Bento e Santa Teresa, Santo Abraão, santos todos desse dia, santos anjos da guarda, da nossa igreja, da nossa comunidade e fraternidade, meu anjo da guarda, iluminai-nos com a enviai, Senhor, operários para a vossa igreja, a nossa comunidade e fraternidade, pois a messe é grande, os operários são poucos. Tende misericórdia das almas dos fiéis que se purificam no purgatório. Dai-lhe, Senhor, luz eterna. Descansem em paz. Então, esses santos todos aqui, esse exército aqui ó, de santos e de anjos, é eles que seguram também, que nos ajudam a segurar tudo isso aqui, todas as nossas formações, me segura na minha vida, na minha história. Então, eu tinha reservado esse tempo para fazer oração em cima dessa oração. E assim, o Ricardo já mostrou um papelzinho ali, que falta pouco tempo. Não, é porque tem um momento que nós vamos fazer partilha e tem um momento que nós vamos dar testemunho. Então tá. Então, gente, depois da gente ter rezado essa oração, eu queria fazer uma oração para vocês, uma oração de cura. Assim como Deus me curou de tantos males, assim, gente, eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando para vocês as coisas que eu vivi na minha família de pai e mãe, na minha família, marido, filhas, netos, e na minha família Nova Aliança. São muitas famílias, né? Então, eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando, dando testemunho das coisas maravilhosas que Deus fez, faz, ainda vai fazer na minha vida. Então essa oração ela é preciosíssima para mim e eu quero que ela seja preciosa para vocês. E eu gostaria que vocês fizessem essa oração e numa outra oportunidade você viesse contar o que aconteceu na sua vida, tá? Então, vamos fechar nossos olhos. Ela começa assim, Senhor. Ai, Senhor, nosso coração está cheio de gratidão hoje, por causa de tantas coisas lindas que nós estamos vivendo. Mas, Senhor, abra os seus ouvidos e abra também, Senhor, o nosso coração para que nós possamos estar aberto a todos os ensinamentos que nós recebemos e todas essas orações, esses cantos, essas músicas, essas celebrações que acontecem nessa casa, todas essas formações maravilhosas. Purificai, Senhor, a nossa casa. Primeiro, Senhor, essa casa aqui. Purifica essa casa. Não deixe, Senhor, que eu fique dividido em situação nenhuma. Que a unidade esteja primeiro em mim. Vem, Senhor Jesus. Eu não quero ficar dividido em nada. Eu te peço, Senhor, que nenhuma atividade minha seja uma vã atividade. Eu te peço também, Senhor, que eu não tenha nenhum relacionamento que não seja para o meu bem, para o bem da minha caminhada, para o bem da minha missão. Afaste de mim todas as vãs preocupações. A gente fica tão preocupado, Senhor, com o dia de amanhã e nós não temos controle de nada. Afaste de mim, Senhor, de todos nós, todas essas nossas preocupações. Essa vã presença
de pessoas que às vezes vêm, sabe aquele leão, aquele demônio, ele vem em pessoas, como pessoas. Ele entra na fragilidade das pessoas e as pessoas vêm contar, falar, agir, amedrontar, nos amedrontar. Então, Senhor, tire de nós toda essa vã presença, que todos aqueles que cheguem até a mim, todos aqueles que venham até nós, gente, seja para engrandecer, seja para crescer, seja para nos dar palavras boas, palavras animadoras. Enchei, Senhor, a nossa casa com a vossa glória. Eu sei, Senhor, que para encher a minha casa com a vossa glória, eu preciso ser totalmente de Deus. E me lembra aqui, Senhor, do terço diário, Senhor. Que coisa maravilhosa, é toda a família, mesmo que não esteja juntas, rezar o terço todos os dias. O terço expulsa as preocupações, as presenças, os relacionamentos que não são bons. Espírito Santo, ele vem conduzir nossa vida, conduzir nossos corações, conduzir nossas ações. O Espírito Santo precede. Não somos nós que estamos na frente. Quando a gente invoca o Espírito Santo, ele precede todas as situações. Então vem, Espírito Santo, vem no nosso viver, no nosso fazer, no nosso ser. Queremos ser santos. Queremos caminhar na santidade. Queremos ser inteiros de Deus. E nós queremos, Senhor, reconstruir tudo aquilo que foi desmanchado, ou tudo aquilo que tem brecha. Coloca, Senhor, nestas brechas o seu Santo Espírito. Só Ele que sabe fazer muito bem uma obra nova. E nós precisamos, Senhor, dessa boa e nova obra. Proteja, Senhor, essa comunidade, as pessoas que frequentam. Proteja também, Senhor, tudo aquilo que nós estamos ainda, Senhor, necessitados de Ti. Vem, Senhor, abra seus ouvidos. E você, meu irmão, que está com a família machucada, e você, meu irmão, que deixou que essas brechas alarguem na sua família e que está difícil de manter essa obra, Deus vem agora em seu socorro e vai construir, reconstruir, fazer uma obra nova em você, fazer uma obra nova na sua casa, na sua família. Vem, Senhor Jesus. Caminha aqui agora, já está caminhando. Jesus ressuscitado está aqui no meio de nós. E se você que sentiu que você precisa de uma oração para reconstruir a sua casa, reconstruir a sua vida, reconstruir a sua família, levante a sua mão. Levante a sua mão. Vem, Espírito Santo, reconstruir, Senhor. Reconstrói essa casa, reconstrói esse seu filho, Senhor Jesus. Reconstrói essa família machucada, ferida. Faça obra nova. Vem, Jesus amado. Caminha. Segura na mão desse povo. Caminha no meio desse povo. Tira da lahandra.
E outra imagem vem outra vez, esse Ezequiel 37, de ossos ressequidos. Sopra, Senhor, sopra, sopra, sopra na vida dessas pessoas, sopra na história dessas pessoas, faz uma geral, dá uma limpeza, purifica, Senhor, todos os lares, purifica toda a história, assim como o Senhor tem feito com a minha história, de purificar, de me tornar uma mulher valente em Cristo. Vem, Jesus amado. Tem pessoas aqui machucadas, feridas, e que querem ser reconstruídas. Nossa Senhora da Nova Aliança, essa que protege essa comunidade, protege essa família de Deus, essa que a cada necessidade joga o manto sagrado sobre nós. Obrigado, mãezinha querida, por isso. Mas vai também, Senhor, vai, mãezinha querida, na casa dessas pessoas que estão pedindo neste momento uma reconstrução. Joga o manto sobre essa casa, mãe querida. Tipo assim, passo de mágica. Abre o manto sobre a casa e ao recolher esse manto, tudo aquilo que não era bom vai embora. Que cena linda. Obrigado, mãezinha querida. Ó Jesus amado, continua caminhando aqui no meio desse povo. Tira da lahandra. Tira da lahandra. Tem gente aqui, ó, tem 3 aqui, ó, pessoal, pedindo oração. 4, tira da lahandra. Que lindo, os nossos. Reconstrói, Senhor. Reconstrói essa casa. Reconstrói esse filho, essa filha amada e querida. Faça milagres, Senhor, na vida daqueles que estão pedindo esse momento de oração. E Jesus faz. E Jesus faz. Assim como fez na minha vida, assim como fez na vida da minha família. Gente, não deixa a verdade não acontecer na vida de vocês. Não deixa a mentira tomar conta. Quem é o pai da mentira é o demônio. Ele não quer nada de bom para sua casa. Vamos expulsar nessa oração maravilhosa. Prega ela na porta, reza todos os dias. Ela vai expulsar. E eu posso contar para vocês vários momentos que Deus agiu na minha casa, agiu na minha família. E às vezes, gente, eu só percebia depois. Deus não faz propaganda. Ele age e vai mostrando aos poucos. E era na lixeira da lahandra. E era na lixeira da lahandra. E era na lixeira da lahandra. Meu povo da Nova Aliança e muitos que estão com essa oração há muitos anos, 20 anos, 17 anos, sei lá. Pega essa oração e coloca nas primeiras páginas da sua Bíblia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Cura, Jesus. Cura onde dói. Cura onde está machucado. Cura onde tem brecha. Cura, Jesus. Os filhos, os netos, marido, pai, mãe.
Dá uma geral, Senhor Jesus. Purifica essa casa, Senhor. Shira da lahandra yalaya. Yarandra shira da lahandra yalaya. Yarandra shira da lahandra shira da lahandra yarandra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos milagres na minha vida, pelos milagres nessa comunidade, pelos milagres agora que estão acontecendo. Glória a Deus! Glória a Deus! Nossa, Senhor! Ai, ai, hoje quando eu cheguei na capela, gente, eu ajoelhei lá naquele fofinho, eu chamo aquele... genuflexão de fofinho. Aí eu falei, vou ajoelhar aqui no fofinho para eu falar com o meu fofinho. E sabe o que saía? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por todas as inspirações. Obrigado por você ter levantado a sua mão. Porque Deus quer fazer milagre, mas Ele não avança. Você levanta e as meninas cheias do Espírito Santo impõem a mão sobre vocês e ela leva essa oração maravilhosa para vocês. Muito lindo, né? Obrigado, Senhor, mesmo. E obrigado a cada um de vocês.